Hi everyone, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós veremos diferentes exemplos de discourse markers, também chamados de linking words, como vocês podem ver aí na tela, que, como esse último nome já sugere, são utilizados para unir diferentes ideias, frases e parágrafos de um texto, dando a esse texto coerência, coesão, fluência e auxiliando também no desenvolvimento das ideias de forma lógica e estruturada. E para começar a contextualizar esse tópico gramatical, novamente eu trouxe uma comic strip do Garfield, que começa como, lá no primeiro quadrinho, com o personagem John segurando um livro, provavelmente sobre gatos, né, como denota a capa do livro. E como que ele conta essa história para o Garfield? Ele afirma o seguinte: So, the cat pounced, então o gato atacou. And finally caught, então finalmente pegou. Esse caught é o passado de catch. O quê? The little red dot, então o pontinho vermelho. But then it vanished again. Mas depois ele sumiu novamente. Ele o quê? O pontinho vermelho. Referenciado pelo pronome it, na última fala do John. E o que o Garfield afirma então? That thing is evil. Essa coisa é do mal. Agora, eu não sei se vocês perceberam, mas nessa tirinha há 3 exemplos de conjunções básicas que a gente também utiliza bastante em português. A primeira delas é a palavra so, equivalente a então, que é utilizada tanto para expressar uma consequência quanto uma sequência lógica, um evento ou uma ação que ocorre logo depois de outra. A palavra and, que é equivalente a e but, que é equivalente ao nosso mas, sem o i, que tem um sentido de contraste. E só a título de curiosidade, o que seria esse pontinho vermelho ao qual o John faz referência lendo o livro dele? Provavelmente aquela lanterninha com laser que os gatos gostam de perseguir. Já esse segundo exemplo foi retirado de um trecho do programa da chefe de cozinha britânica Nigella Lawson, em que ela descrevia uma receita de cheesecake. E o que ela dizia sobre parte dessa receita ao fim do programa? The white chocolate, então o chocolate branco, is only a delicate presence here, então é somente uma presença delicada aqui. And, moreover, e, além disso, it helps the cheesecake setting the fridge overnight to a perfect, tenderly firm consistency. Então, ademais, ele auxilia o cheesecake a adquirir dentro da geladeira de um dia para o outro, overnight, uma consistência perfeita, suave e firme. Então, essa expressão moreover, como vocês puderam perceber, tem um sentido de addition ou adição. Ela é utilizada para introduzir informações novas a uma sentença ou a um parágrafo. Outra forma de utilizá-la, nesse exemplo que a gente acabou de ver, seria no início de uma frase. Nesse caso, como que a gente poderia parafrasear essa citação? The white chocolate is only a delicate presence here. Period. Ponto. Moreover, vírgula. Então, além disso, ou ademais, vírgula. E alguns sinônimos de moreover que a gente também pode encontrar em diferentes textos são in addition, additionally, furthermore, also, besides, what is more, etc. Todos eles com sentido de
adição. E quanto à mais célebre e famosa frase do filósofo Descartes, o que ela diz? I think, eu penso, therefore I am, logo eu existo. Nesse caso, percebam que a palavra therefore denota um sentido de causa e consequência. A causa ou o motivo pelo qual o filósofo afirma que existe é o quê? O ato de pensar. Portanto, a existência dele é consequência desse pensar. Outras expressões com esse sentido de causa e consequência. Consequently, que é bastante similar a consequentemente. As a result. Hence, que nós vimos na última aula, também tem o sentido de logo, portanto. Thus, for this reason, por esse motivo. Because of this, então, por causa disso. Due to, que é algo como devido a, dentre outros. E quanto a esse trecho retirado de um artigo de divulgação científica do jornal New York Times sobre possíveis anticorpos desenvolvidos por pessoas que foram infectadas pelo novo coronavirus ou coronavírus. O que o trecho diz? Antibodies fell to levels below the threshold, então, anticorpos caíram para níveis abaixo do limite ou do limiar for a seropositive diagnosis, para um diagnóstico soropositivo. Em quantas pessoas? Quantos foram os participantes dessa pesquisa? In 40% of asymptomatic people, então, em 40% de pessoas assintomáticas, compared with just 30% of symptomatic people. Então, comparadas a somente 13% de pessoas sintomáticas. Ponto. O que a frase seguinte diz? The sample size is small, however. Então, o tamanho da amostra é pequeno, contudo. And the researchers did not take into account, e os pesquisadores não levaram em consideração, percebam que esse did not indica uma negativa no passado. O que eles não levaram em consideração? Protection offered by immune cells that may fight the virus on their own. Então, proteção oferecida por células imunológicas que podem combater o vírus. Esse on their own significa de forma sozinha, isoladamente. Então, a expressão however denota contrast, ou um contraste, uma oposição. E ela também poderia aparecer no início da sentença. Como que ficaria se a gente parafraseasse ou reescrevesse esse parágrafo dessa forma? However, vírgula, the sample size is small, dot, 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 pontinho, pontinho. Alguns sinônimos de however, que é algo como contudo, todavia, no entanto. Nonetheless, nevertheless, e o yet, que é algo como porém, em português. Já esse artigo da Agência Brasil sobre o sequenciamento do genoma do novo coronavirus dizia o seguinte: Even though tests indicate that the virus in Brazil is similar to its European variety, então, embora os testes indiquem o quê? Que o vírus no Brasil é semelhante à sua variante europeia, Italian samples are yet to be sequenced. Então, amostras
italianas ainda devem ser sequenciadas. É uma notícia de março desse ano. Então, essa expressão even though tem o sentido de concession, ou de concessão, porque ela introduz uma informação que é colocada em oposição à oração principal, mas sem impedir a ação por ela declarada. É o equivalente ao nosso embora ou apesar de, e alguns sinônimos para essa expressão são although, despite the fact that, algo como apesar do fato de, ou in spite of the fact that, regardless of the fact that, etc. Já esse clássico dos Backstreet Boys diz o quê? I don't care who you are, então eu não ligo para quem você é. Where you're from, então de onde você vem. What you did, então o que você fez. As long as you love me. Qual o sentido da expressão as long as? Condition. Como assim? A condição para que o eu lírico se envolva com a sua interlocutora, aqui expressa pelo pronome you, é que ele seja correspondido. Como que a gente poderia substituir essa expressão da canção? Pela palavra if, que é o nosso se, se, ou pela expressão provided that, algo como desde que. So, folks, com base nessas brevíssimas explicações, eu recomendo que vocês façam as atividades que estão lá nas páginas 537, 538 e 539 do segundo módulo da nossa apostila, tudo bem? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me avisar. That's all for today. See you!